Bom, seu José Altino, fala pra gente qual o envolvimento do senhor com as barragens lá em Mariana. O senhor falou que ajudou desde o início, que o senhor faz parte da mineração, que o senhor ajudou a construir a mineradora lá nas barragens de Mariana. Fala um pouco pra gente sobre isso. Essa mineradora eu não ajudei a construir, né? Uhum. Nós trabalhamos na mina que se transformou mina dela. Nós trabalhamos com ela alumina, na produção de alumínio. Uma vez retirada a alumina, ficou uma jazida de ferro. Aí então nós saímos, passaram para a Samarco, que era a Samitre, na ocasião, Mineração Trindade, da Bel Mineira, e a Samarco fez o mineroduto, fez tudo, já tinha até mineroduto na região, estava construindo. E então eles fizeram. E a hora que adotaram o conceito da assim, ultraprodução, produzir o máximo possível, que mineração não é para isso, mineração é para você achar uma constante produtiva que dê uma renda firme para a empresa, essa coisa toda. Não adianta você querer correr, é coisa para você pensar em, principalmente mineração de ferro, seus projetos são para 80, 100 anos, 120, não é para fazer isso. Isso é coisa de banqueiro que faz isso aí. Quer dizer, então a maior preocupação que todo mundo tem que ter com as barragens agora, essas que estão lá, eu tenho certeza que agora todo mundo está correndo para ver como é que elas estão. Eu tenho certeza que eles vão dar um jeito de firmá-las, as que estão lá, as remanescentes. Agora, aqui estourou, ainda vão se passar ainda 1, 2, 3 anos, chegando lama daqui estourou. Que as chuvas vão lavando, aquela lama ficou depositada, não tem outra saída. O meio ambiente não mandou a empresa fazer outras barragens ajustantes do problema para poder segurar essa lama. Ainda vem muito mais lama, tem muita lama depositada ainda, desde lá do ponto primário das barragens até a forma do rio, ainda tem muita lama depositada para chegar. O senhor, o que causou, qual foi a causa desse rompimento? Foi lábio predatório e a missão desmedida. Eles fizeram uma barragem e, evidentemente, a barragem lá, a mineradora, está num lugar muito alto, nas montanhas. É barragem de grota, vamos chamar de grota, que aí é um termo que todo mundo conhece. É uma bacia alta com uma porta de saída, que é onde eles colocaram a barragem. Então não tiveram cuidado de fazer uma terraplanagem no fundo da barragem, antes de começar a jogar os rejeitos, jogando peso para trás. Então eles cuidaram apenas de saber qual o volume de material com água que caberia ali na barragem. Só que eles esqueceram que à medida que fosse subindo aquele volume lá, o peso também ia passando para a parte alta. E a barragem era mais fina na parte alta. E o peso foi chegando em cima e forçando a barragem para correr para baixo. Ela estava no lugar alto. O que aconteceu? Ninguém prestou muita atenção, tanto assim que na filmagem que os rapazes fizeram, deu um poeirão danado na hora que ela estourou. Quer dizer, não foi a água que cortou a barragem. Se fosse a água que tivesse cortado, não dava poeira. A barragem se rompeu. Ali mostrou claramente que ela se rompeu pelo excesso do peso que ela estava suportando. E falando aí em relação aos veículos de informação, tem deixado um pouco a desejar, tem esquecido, abafado um pouco o assunto. Fala pra gente, senhor, como que o senhor vê isso? Não, quanto à informação, as empresas, de uma certa forma, se materializaram muito, as empresas de comunicação. Quer dizer, você não pode também condená-las demais, que elas têm que sobreviver, elas têm que estar vivas. E principalmente financeiramente, os custos da empresa de comunicação aumentaram demais. Então o que acontece? Ela, para baratear seus custos, os primeiros que ela põe para fora são os bons profissionais da empresa. Ela prefere trabalhar com 2, 3 foquinhas, que é um salário menor do que um medalhão responsável, um jornalista de renome tem. Então começou a haver uma substituição dessa natureza. Depois nós somos latinos, nossas emoções falam mais alto do que nossas razões. E porque nós somos esses latinos, o que acontece? Essa latinidade nossa com essas emoções faz com que as notícias que nos interessam seja aquela que cutuca nossas emoções. Quer dizer, se não tiver sangue, se não tiver um episódio assim, chocante e o fato no meio, não vende.
Então, ao brasileiro interessa muito o fato ocorrido. O porquê do fato que devia ser questionado, esse fica de segunda mão. Mas nunca se vê discutindo o porquê do fato. A mesma coisa, vamos só para dar um exemplo para você. Quer dizer, ninguém questiona por que o Lula conseguiu ser eleito no Brasil. Como é que não questiona? É um fenômeno. Primeiro, eu acho o Lula um fenômeno político. Eu o reconheço como tal. Quer dizer, é analfabeto, tem escolaridade mínima, um líder sindical, não tinha dinheiro para fazer essas mirabolanças dele. Então conseguiram fazer um projeto, e esse projeto político culminou no Lula. Quer dizer, ninguém estuda realmente por que é que ele conseguiu chegar à presidência. E não é tão difícil. Ele descobriu que mais da metade do Brasil fazia um volume maior de voto que não era bem da elite que dominou o país durante mais de 100 anos. Quando ele descobriu isso, ele começou a falar para este povo, que todo mundo ignorava, que era dominado pelos cabos eleitorais, pelos coronéis políticos da época. Aí ele nadou de braçada. Quer dizer, não há discurso, não há ligação entre os republicanos mais dominantes do Brasil esse tempo todo do que com essa metade brasileira. Que não é metade, é um pouco mais do que ela. A prova disso que não está aí Lula, está aí todo mundo. Ainda aparece um paulista arrogante, pedante, como Fernando Henrique, que no cargo faz uma reeleição para ele próprio tirar proveito, só que ele esqueceu, quem exagera para um lado, o outro também exagera. Atrás dele veio o Lula, pronto, aí acontece o que aconteceu. Acabou com tudo. Então, se a imprensa procurar assim, por que acontece isso? Aí você, como faz, o mundo inteiro faz, a Suécia faz, a Dinamarca faz, os Estados Unidos faz. Qual o motivo? Por que aconteceu? O que foi? Vamos ver. Vamos procurar o que é. Interessa muito estudar o porquê. A imprensa e a comunicação se interessam em saber porquê, para informar por que está acontecendo aquilo, para aculturar seu povo, para então evitar que aconteça novamente as coisas. Isso é que é importante. E nós não fazemos isso. Nós gostamos do fato da hora. Por isso é que tem jornal no Rio Dia, por exemplo. Se você espremer o jornal, sai um litro de sangue dele. Então essas notícias são assim. Você pode ligar no Jornal Nacional, o mais dele, fulano morreu, fulano, bala perdida, pegou fulano. Quer dizer, é o noticiário do fato, do espetáculo, das emoções, do que realmente faz a gente ou chorar ou rir. E o latino gosta disso, mas o motivo de estar ocorrendo isso, de jeito nenhum. Sr. José, voltando ao assunto aqui das barragens, o senhor acha qual o impacto que isso causou aqui na cidade de Valadares? O estrago foi grande. Agora, eu acho que, a bem da verdade, a parte assim, a parte dependente realmente do Rio de Janeiro, do Rio Doce, em Valadares, não é tão grande assim como se pensa, não é? Até os pescadores são poucos, o pessoal dependente do rio é pouco. Agora, o impacto, eu acho, foi mais assim na formação da cidade. Eu fiquei assim preocupado com o poder da água modificar a cabeça das pessoas. Quer dizer, a gente sabe que, eu, por exemplo, é engraçado, eu sofro desse mal também. Eu posso não estar com sede, mas se eu souber que não tem água para eu beber perto de mim, eu fico com sede na hora, eu não quero saber, ela tem que estar ali por perto de mim. Então esse impacto que a falta d'água causou na cidade, produziu um efeito psicológico muito grande, isso a gente nota. Primeiro que a gente nota que a população fica irritada, altamente, a população fica mais intolerante com tudo, porque a falta d'água, a iminência dela poder desaparecer. Você pode notar o seguinte, Gabriel, ela nem tão desapareceu demais assim, porque chegou gente solidária do Brasil inteiro para ajudar. Então não houve um desaparecimento que pudesse causar desespero. Mas o desespero foi ocasionado pela possibilidade dela faltar. Então isso psicologicamente mudou a cidade, psicologicamente agora vai se dar mais importância a isso. E agora, mais do que nunca, vai existir uma atenção redobrada para com o serviço do SAI. O senhor acha que vai mudar a conscientização das pessoas? Como o senhor falou, pode ter água, você não bebe, mas se não tiver, rapidamente você fica com sede. Você acha que vai... Vai mudar.
vi muita gente passando por isso. E eu vi gente que normalmente, vi participação de pessoas nas reuniões que aconteceram, vi passou pessoas assim, até uma senhora do setor de educação, até a fisionomia dela é mansa, pacífica, tranquila, mas ela estava altamente indignada porque tinha que ir na fila buscar água, e o coronel foi da Defesa Civil e falou que tinha gente que ia na fila 2 vezes. E ela ficou indignada, porque ela tinha que ir, porque só dava 2 litros de água cada vez que ela ia, e como era 2 litros por pessoa por dia, como é que ele ia fazer para os filhos? Quer dizer, então a gente nota que houve assim uma participação. Mas o mais bonito que aconteceu disso tudo, que Valadares sentiu a solidariedade do mundo. Essa tragédia teve seu lado positivo, então? Toda tragédia tem, né? Até a principal delas é se perder um filho. Até se perder um filho tem seu lado positivo, que melhora o homem que perdeu. Mas, de uma certa forma, serviu para alertar que realmente o SAI está no limite. Esse SAI que tem aí é herança dos americanos que deixaram para Valadares, que não vieram reformar a estrada de ferro. Esse SAI aí é herança nossa. Então agora a civil de advertência para a cidade tem que melhorar esse serviço. E não pode ficar brincando e transformar o SAI como cabine de emprego. Não, não é não. Ele é fundamental para a cidade. Quer brincar com política, brinca com qualquer outra coisa, menos com o SAI, menos com o serviço de água da cidade. Eu espero que essa lição a cidade tenha aprendido. Senhor José, você estava falando em questão dos pescadores, dos índios Krenak. Como que você acha que esse impacto pode ter causado? O que eles perderam? O que você acha que prejudicou eles? Não, os pescadores não têm dado profissão por um bom período, né? Esses peixes aí do Rio Doce, você tá aí. Esses peixes do Rio Doce, o Rio Doce não era um rio de alta viscosidade, não era, tinha até pouco peixe. Quem pôs esses peixes no Rio Doce foi o Juscelino Kubitschek, que lançou no Rio Doce, nos afluentes dele, quando era governador de Minas, quando foi governador de Minas Gerais. Para aí você vê quantos anos levou para chegar nisso aí. Né? Mas os peixes, eu acho que 2, 3 anos eles conseguem